Bom dia! Vamos lá? Agora é para concluir, é para fechar o nosso conteúdo do quarto bimestre, né? Foram 2 aulinhas que a gente precisou gravar, organizar, para que vocês não perdessem, né? Nada do nosso bimestre. E eu espero realmente que vocês consigam acompanhar. Em relação a esse conteúdo, tia, é questão de prova? Sempre é. Esse eu revisor, que é esse conteúdo que a gente vai ver agora, ele sempre vai ser uma questão de prova. Por quê? Porque a gente precisa sempre fazer as correções. Quando eu falo de ortografia, quando eu falo de como você tem que escrever uma palavra correta, de acentuação gráfica, de iniciar uma frase com letra maiúscula, de adequar singular e plural e de pontuar, tudo isso é revisor. É você revisar o texto que você acabou de escrever, revisar a palavra que você escreveu, saber se aquela escrita está correta. É isso que a gente está fazendo o tempo inteiro. Então, dentro dessa nossa prova do quarto bimestre, como é que eu vou abordar esse conteúdo de acentuação gráfica, esse conteúdo de separação silábica? Você começa a escrever numa linha, não teve espaço suficiente nessa linha, você vai precisar mudar de linha. Eu vou ver onde você separou, se você separou essa sílaba corretamente, essa palavra corretamente, e aí eu vou fazendo as correções. Corto muita questão por erro, por esquecer de acentuar, corto muito por esquecer alguma pontuação, né? Então, quando eu for fazer a correção, não é bem um assunto que será cobrado nesta prova. Nesta prova, a gente vai cobrar da forma que eu sempre cobro, que eu sempre peço a vocês que façam. Vocês não estão recebendo regularmente essas provas que foram corrigidas. Eu agora, nas férias, quero ter oportunidade de deixar todo o material, né? A tia está aqui em Teresina, com o material de vocês, de deixar na escola para disponibilizar para vocês no final do ano, caso vocês se interessem em pegar provas, boletins, né? Essas coisas que a gente precisa pegar no final do ano. Aí vocês vão olhar as correções que eu faço, como eu circulo, como eu marco com canetinha colorida, minha canetinha. A maioria das provas foram corrigidas com canetinha roxa e vocês vão observando isso. É dessa forma que a gente vai fazer esse pedido a vocês. Cobrança, que fala cobrar, é ver como vocês estão usando isso nas provas de vocês, tá bom? Então, o nome do nosso conteúdo agora é ortografia Eu Revisor. Eu Revisor, você vai revisar todas as escritas. Vou fazer a leitura. Aqui, eu nem trouxe um material extra, como eu sempre trago, porque aqui dentro do texto já tem tudo e vocês já viram tudo anteriormente. Aí, à medida que eu for falando com vocês, eu vou retomando esses conhecimentos mais específicos para que vocês se lembrem. Aqui, para mim, está na página 37. Para vocês, certamente está em outra página. Aí vocês vão procurar o mapa, né, da África, com um monte de animais aqui, e vocês vão encontrar a página correta, tá certo? Coloquem a data de hoje, dia 19/11, tudo bem? Análise e reflexão sobre a língua, ortografia, Eu Revisor, data 19/11/2020. Uma turma do quinto ano, coloque assim, uma turminha do quarto ano, resolveu produzir um almanaque repleto de informações sobre a África. Você também fará parte dessa produção. Seu papel será o de revisor de alguns textos. É profissão. Revisar tem revisor de textos mesmo. É a pessoa que se especializa ou que tem a curiosidade, né, e começa a ver a escrita das palavras e ver que tem alguma coisa errada aqui, está faltando um acento, está faltando um R, está faltando um S, está faltando uma letrinha, a concordância não está legal. E aí ele vai trabalhando com isso, tá? Você também fará parte dessa produção. Seu papel será o de revisor de alguns textos. Prepare seu lápis colorido e vamos trabalhar. Sua primeira tarefa é revisar uma relação de nomes de animais selvagens africanos. Use seu olhar de lince, apurado, né? Focado, e verifique se há algum engano nesse registro. Se necessário, consulte um dicionário. A gente adquire conhecimento com o dicionário, no verbete, né, que a gente já viu, verbete de dicionário, que a gente escolhe e a gente escreve, né, olha como as palavras foram escritas, se estão corretas. Lá a gente consegue ver separação silábica, definição, várias definições, são vários significados.
como é que é escrita no plural, como é que é escrita em outra língua, qual é a classe gramatical. Tudo lá no dicionário a gente consegue adquirir bastante conhecimento. Outra forma, ler livros, revistas. Bem informado, a gente consegue aprender tudo isso que a gente precisa saber sobre palavras. Embora a gente não consiga lembrar da regra ou de acentuação ou de escrita, mas quando a gente começa a fixar esse vocabulário na nossa mente, a gente consegue visualizar tudo isso e escrever corretamente, certo? Então vamos lá, ó. Elefante, elefante, abutre. Crocodilo, gazela, hiena. Rinoceronte, suricato, antílope, antílope. Leopardo, búfalo, leão, girafa, zebra, javali. Olhando assim rapidamente, vocês conseguem identificar quais são as que não estão corretas? Sim ou não? Olhem aqui, ó. Primeira delas, abutre. Abutre é escrito com a letra E no final. Abutre é o som de I, mas se escreve com E. Abutre. Olha aqui, ó. Hiena. O animal hiena é com H. Apesar de saber que o H é uma consoante muda, né, que ela não tem um som próprio, ela vai incorporar, adquirir, assimilar o som da vogal que ela está acompanhando, mas hiena é escrito com H. Rinoceronte. Tá errado? Tá, tia. Tá errado porque rinoceronte é com C, no lugar desse S aqui, ó. Rinoceronte. Suricato, antílope tá correto, olha, tá até com acento. Leopardo, búfalo, é búfalo. O nosso cérebro faz a leitura correta e às vezes ele ignora alguns desvios, alguns erros. Claro que eu vi que estava sem o acento, né? Mas na hora da leitura, o costume já é de ler correto. Então aqui, ó, búfalo, tem um acento agudo. Ficou meio estranho, deixa eu colocar esse acento. Búfalo, leão, girafa, zebra, javali. Estão aqui, ó, corrigidos rinoceronte, abutre, búfalo e hiena. Tudo bem? Isso aqui na página 37. Deixa eu apagar aqui para continuar no próximo slide. Eu tenho um aqui que eu não apaguei. Jesus, meu Deus. Pronto. Ok? Ok. Aí nós vamos aqui para outra página. Agora, esse texto daqui de baixo, onde tem África e Etiópia, não sei se eu vou conseguir ler, vou tentar. Agora você deve assinalar os erros relacionados à separação silábica. Separação silábica no final da linha. Ó, o que eu falei para vocês. Estou escrevendo, chegou no final da linha da minha resposta, eu não consigo terminar a palavra. Como é que eu vou separar essa sílaba para colocar na outra linha, saber se está correto? No final da linha, utilize a cor vermelha. Uso de iniciais maiúscula, ó. Agora você deve assinalar, sublinhar, passar uma linha abaixo da palavra. Os erros relacionados a, se for separação silábica, no final da linha, você vai pegar a canetinha vermelha e colocar embaixo dessa separação. Se for em relação ao erro por não iniciar uma frase com letra maiúscula, vai ser com canetinha azul. Certo? Quando já tem o primeiro, estou iniciando um parágrafo, estou iniciando um texto, eu vou iniciar com letra minúscula? Não. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro erro ou desvio, tá, gente? Podem chamar de desvio. Aqui, ó, canetinha. Deixa eu ver se eu consigo colocar as canetinhas do jeito que ele tá pedindo. Canetinha azul. Tá aqui, ó, canetinha azul. Quando pensamos na África, olha, início de frase, letra maiúscula. Nomes próprios, também letra
maiúscula. Quando pensamos na África, está escrito errado, né? Porque é um substantivo próprio, é o nome de um lugar, então eu preciso iniciar com letra maiúscula. Logo nos lembramos da imagem das savanas, onde vivem bichos como elefantes, leões e girafas. Mas, aqui ó, mas que tem um pontinho. Se tem um pontinho, ponto seguido, mas é iniciando uma nova frase, eu preciso iniciar com letra maiúscula. Mas esse continente tem outras paisagens, né? Outras. Aqui eu não vou separar a sílaba junto com tirando a consoante e deixando uma consoante de lado e de outra. Porque aqui, ó, aqui eu tenho um encontro consonantal. Se for outras, tá, gente? Porque eu não tô conseguindo tirar direito, mas acredito que seja. Aqui, ó, outras, eu tenho encontro consonantal. No encontro consonantal, essas consoantes precisam permanecer juntas. Outras. O TR vai ficar junto. Outras paisagens. E aqui é de vermelho, né? Não vai dar certo a gente ficar fazendo isso. Aqui, vermelho, ó. Outras paisagens muito diferentes, como o deserto do Saara. Olha, Saara. Aqui é para ser de azul. Mas aí eu fico com medo de ficar trocando, demorando, e aí a gente perde o tempo da aula. Então aqui, ó, Saara, nome de lugar, letra maiúscula. E as terras banhadas. Banhadas. Aí a gente tem um dígrafo. Lembram do que é o dígrafo? Duas consoantes que se unem para formar apenas um som. Aí nós temos os dígrafos que separam e os dígrafos que não separam. O NH é um dígrafo que não vai ficar separado. Eu só posso separar aqui, ó, banhadas. O Nzinho tem que vir ficar junto aqui, ó. Ou ficar nha em cima ou ficar embaixo, tá? Não poderia ter separado o N do H, tudo bem? Pelo rio Nilo, tá aqui, ó. Nilo é o nome do rio, substantivo próprio, então eu tenho que colocar com letra maiúscula. Uma das regiões mais férteis do planeta. Tudo bem? Correção aqui, ó. Ah, tá aqui, gente, as palavras. É outras mesmo, tá? É porque eu não estava enxergando. Correção das palavras, das separações silábicas. Outras, como a gente explicou, banhadas, como eu expliquei para vocês, ou o nhá vem para cá, ou o nhá vai para lá, né? Ou fica na linha de cima ou fica na linha de baixo. Não pode ficar o N em uma letra, em uma linha, e o H em outra, certo? Localize agora as palavras que devem ser acentuadas. Agora a gente vai para o acento, a acentuação gráfica. E acentue-as corretamente com lápis colorido. Ó, Etiópia, Etiópia é uma palavra paroxítona. Paroxítona e ela é acentuada. Terminadinha, mas ela é acentuada. Ó, Etiópia. País, país. País também, ó. A Etiópia é um país, o acento, muito pobre, mas com uma cultura muito rica. Em relação à sílaba tônica, né, a acentuação gráfica, a gente tem as sílabas tônicas, o posicionamento a partir da posição em que a sílaba mais forte se encontra. Se eu tenho última sílaba tônica, a palavra é oxítona. Se eu tenho a penúltima sílaba tônica, ela é paroxítona. Se eu tenho a última penúltima, a antepenúltima, a antepenúltima, eu tenho proparoxítona. As oxítonas serão acentuadas quando terminadas em A, E e O. As oxítonas serão acentuadas quando terminadas em A, E e O. As proparoxítonas todas são acentuadas. Tirando a regra das oxítonas, tirando a regra das paroxítonas, das proparoxítonas, que são todas acentuadas, as paroxítonas serão acentuadas. Certo? Tira a regra das oxítonas, tira a regra das proparoxítonas, as paroxítonas serão acentuadas. Então, tem aqui, ó, a Etiópia é um país muito pobre, mas com uma cultura muito rica.
O clima é bem seco na maior parte do país. Já é acentuado aqui, aqui também ele tem que ser acentuado. E é difícil, ó, difícil. Paroxítona acentuada, terminada em Lzinho aqui, ó, que é diferente das oxítonas, tá? Se fosse terminada só com I não seria acentuada nas oxítonas, então tira a regra. Plantar alimentos para comer. Por isso, muita gente passa fome. A maioria das crianças aprende o idioma oficial do país, o amárico. O amárico. Mas em algumas tribos elas falam dialetos próprios. Próprios. Acento agudo aqui, ó. Palavra paroxítona. É comum que vários, paroxítona também, vários membros da família, morem em casas próximas. Olha a palavra proparoxítona aí para mostrar que toda proparoxítona é acentuada. Perfeito. Uma das outras. Assim, as crianças estão sempre junto dos avós, tios e primas. Todo mundo brinca assim, ó, junto, todo mundo cresce junto, bem entrosado, certo? Aqui a correção da atividade em relação ao eu revisor, falando de acentuação gráfica e a separação no final de linhas, tá? No finalzinho de linhas. E olha, eu consegui ler. Faça a correção ortográfica do texto a seguir, numerando as 10 palavras que estão escritas que não estão escritas corretamente. Isso eu sei, óculos. 3 importantes jogos de reflexão existem no mundo. O xadrez, a gente viu que xadrez é escrito com Z, né? No final, vocês lembram? Nas nossas aulas? Xadrez no Ocidente, o Go na Ásia e o Avalé na África. Ásia com S, tá? Xadrez com Z. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Xadrez 1 tá errado. Ásia 2 tá errado. Eles são frutos de ideias, formas de raciocinar, derivados de raciocínio, também da memória coletiva dos povos que os criaram. Pelo Avalé, o jogador conhece a alma, com L, africana ou a dos baobás, pois é com esses grãos, né? Grãos. Outra palavra que está escrita de forma errada, que se joga. A diversão com 2 S, a diversão é só com um S. A diversão é o erro aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A diversão é o 6, tá? Em um pé, em pé, né? Deixa eu ver aqui. É o 6, certo. Tem um pé, gente, desculpa. Tá cega. Tem um pé na mitologia e outro no cotidiano da África. Ao jogar, o que se está fazendo é repetir os ciclos da natureza. Natureza, eu tenho som de S, né? Aqueles sonzinhos, mas é com Z. Aqui eu vou lembrar uma coisa para vocês. Lembra das palavras primitivas e derivadas quando a gente fala o seguinte? Se a palavra primitiva não tiver S, ela vai ser escrita com Z. Se ela tiver S, ela vai ser escrita com S. No caso, natureza é derivada de natural. Se natural não tem S, então a escrita vai ser feita com Z. Lembraram disso? Espero que vocês retomem esses conhecimentos. Por isso que aí eu reviso. A gente está revisando o conteúdo para que vocês revisem o texto de vocês. Certo? O cultivo, tá faltando alguma coisinha aqui, ó. Cultivo, não é cultivo, é cultivo.
faltando um Lzinho aqui, é o 8, do solo, e as colheitas. É colheita, não é de coleta, de colher. Então, aqui está escrito errado, é o 9º erro, que se segue em um ritmo das estações. Você cedilha, tá? Então, aqui é o 10º erro. Agora, faça a correção das palavras observando sua numeração. Xadrez, troco o S pelo Z. Ásia, troco o Z pelo S. Raciocinar, cadê? Raciocinar, troco os 2 S pelo C. Alma, troco o U pelo L. Grãos, eu tiro o N, grãos. Diversão, eu tiro os 2 S e deixo somente um S. Natureza, não é com S, é com Z. Cultivo, cultivo. Tem o Lzinho lá entre o U e o T, cultivo. Colheita, LH, tem esse dígrafo porque é derivado de colher, né? Recolher. E estações, com C cedilha, certo? Beleza? Deixa só eu apagar aqui, ó. Apagar. E aqui, ó. Aqui eu trouxe isso para vocês, para que vocês só conhecessem a história. Eu vou até tirar esse... Deixa eu ver aqui, ó. O professor vai ditar algumas palavras que fazem parte de um conto africano. As palavras, gente, eu vou até tirar aqui, seriam, como não dá pra gente fazer pela aula, né? Tá sendo gravada. Então eu vou colocar aqui, ó, só as palavras que vocês podem saber. Tem assim, ó. O professor vai ditar algumas palavras que fazem parte de um conto africano. Vocês iriam escrever nas colunas abaixo, separando as palavras que vocês têm certeza quanto à grafia, daquelas que vocês têm dúvida. E claro que seriam palavras com sons parecidos aqui, ó. Deixa só eu mostrar aqui para vocês quais são essas palavras. Tá aqui. As palavras seriam, ó, floresta, lágrimas, família, amanhã, aldeia, zangado, pântano, saborosos, belezas, ninguém, mergulhar, envergonhado, almoçar, passeio, sujo, tristeza, apetite, necessário, macaquinho e inseparáveis. Aí vocês iam escutar essas palavras e iam colocar as que vocês tinham certeza que a escrita estava correta nesse quadrinho do lado da esquerda e as que vocês tinham dúvidas para colocar no quadrinho azul do lado da direita. Quando terminasse, eu iria conferir as palavras, né, da certeza, depois organizar duplas, mas enfim, não dá. E aí, por que a gente trouxe essas palavras para vocês e por que eu resolvi comentar? Porque eu trouxe o texto africano, que seria contado, né? É um conto do Congo, e eu vou contar para vocês, para encerrar nossa aula, logo depois eu me despeço, mas para que vocês conhecessem do que se trata, né? A gente trabalhando o continente africano, então seria interessante que vocês soubessem dessa história. Em um lugar perdido da floresta virgem, vivia uma família de macacos gibões. Eram alegres, prestativos, e na aldeia todos gostavam deles. O filho mais moço tornou-se amigo de um sapo de sua idade, que morava num pântano ali perto. Ensinava-lhe a trepar nas árvores para admirar a beleza dos arredores, enquanto o outro lhe mostrava como mergulhar no lago para apanhar as frutas que caíam lá dentro. Juntos, divertiam-se muito. Um dia, o sapo quis convidar o amigo para almoçar. Seus pais aceitaram, mas quando o conheceram, ficaram muito decepcionados de ver o filho conviver com um macaco. O pai, engrossando a voz, dirigiu-se ao convidado. Na nossa casa, não sentamos à mesa com as mãos sujas. Vá se lavar no rio. O macaquinho, um pouco humilhado, obedeceu. Esfregou as mãos o melhor que pôde e voltou cheio de apetite. O pai sapo passou-lhe mais um carão. Você está surdo, menino? Suas mãos continuam pretas. Esfregue-as melhor com areia.
Dessa vez, o macaquinho esfregou as mãos até ficar com lágrimas nos olhos, sem que, no entanto, elas mudassem de cor. Ao voltar, o pai sapo pura e simplesmente o mandou embora. Não aceitamos crianças sujas aqui. Volte para casa e peça à sua mãe que embranqueça suas mãos. O pobre Gibão voltou aos prantos para junto dos seus. O pai, contendo a raiva, declarou: Esses sapos não sabem viver, merecem uma lição. Convide o seu amigo para vir aqui amanhã e vamos rir um bocado. O jovem sapo ficou radiante com o convite. Era prova de que seu amigo não estava zangado com ele. Assim que se sentou, diante dos pratos saborosos que havia à mesa, começou a babar, como babam todos os sapos. Logo o pai macaco interpelou: Você não sabe se comportar, meu amiguinho. Na nossa casa ninguém baba à mesa. Volte para casa e peça à sua mãe que lhe ensine boas maneiras. Muito envergonhado, o sapo pegou o caminho de seu pântano natal. O macaquinho foi encontrá-lo para consolar um amigo. No caminho, cruzaram com o avô Gibão, que fazia seu passeio habitual. Depois de se inteirar das razões da tristeza dos dois, disse-lhes com ternura: Meus filhos, vocês são vítimas da ignorância. O pai deste jovem sapo é tão tolo quanto meu próprio filho. Nossas mãos são sempre pretas porque é a cor natural delas. E os sapos babam para assimilar melhor os alimentos e se defenderem caso necessário. O importante na vida é saber aceitar as diferenças. Desde esse dia, o macaco e o sapo são inseparáveis. E muitos outros habitantes da floresta os imitaram, escolhendo os amigos só com o coração, sem outra preocupação. O mundo é povoado de pessoas discordantes. É a diferença entre elas que as tornam interessantes. Quem aceita e compreende isso, se enriquece. Quem recusa, coitado, se empobrece. Olha aí, ó, um textozinho interessante para a gente fazer uma boa reflexão. E aqui a gente termina a nossa aulinha de hoje. Deixo para vocês aqui meus votos de boas avaliações, de boas férias, boas festas em família. Desejo saúde, recuperação a quem precisa de boa recuperação, de boa saúde. Foi um prazer enorme, né, trabalhar com vocês. Espero ter dado a minha contribuição, que eu tenha alcançado, de certa forma, assim, a cabecinha de vocês, que vocês tenham compreendido. E que fique claro que sempre que precisarem, eu estou aqui à disposição. Agradeço a disponibilidade, sempre, sempre, sempre. Muito obrigada e até o retorno. Cheirinho, ó.